A retirada dos Estados Unidos do Afeganistão coincidiu com uma outra data muito marcante para os americanos e para o mundo de uma forma geral, que é o 11 de setembro, quando foram destruídas as Torres Gêmeas com o atentado terrorista. Que relação existe entre esses dois fatos e como eles reverberam pelo mundo? Para falar sobre essas questões, o Opinião Pernambuco de hoje recebe de forma remota o Thales Castro, que é cientista político, coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco. Seja bem-vindo, Castro. E também recebemos Carlos Gustavo Poggio, doutor em Relações Internacionais e professor da Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo. Bom, o Opinião Pernambuco também exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM, a Rádio Paulo Freire, 820 kHz. Isso no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Bom, vamos começar tentando entender melhor esse atentado do dia 11 de setembro, já que a gente está ainda muito próximo dessa data, né? Em que momento, Thales, começa efetivamente esse conflito, essa tensão, essa guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão? O 11 de setembro é apenas um marco? Dá para você a pergunta. Saudações e muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra, Valdir, estar aqui no Opinião Pernambuco. Quero também saudar o professor Carlos Gustavo e dizer que essa data, de fato, é muito marcante no cenário das relações internacionais. E quando a gente pontua o nascedouro, né, a origem desse 11 de setembro, 20 anos agora, recentemente memorado, a gente precisa lembrar da data de 1979, que fora naquele final de 79, quando a União Soviética então invade o Afeganistão. E por que a gente tem que ir lá para trás? Porque efetivamente você vai ter a participação de forma indireta, num contexto ainda de Guerra Fria, né, de bipolaridade, dos Estados Unidos retroalimentando os mujahedins para naturalmente retirar o estrangeiro que era o inimigo comum, no caso os soviéticos, no contexto, repito, de Guerra Fria. Então, fundamentalmente, as origens, eu acho que tem um marco muito claro, que é 1979. Os 10 anos de presença ostensiva de Moscou no Afeganistão trouxeram um fortalecimento dessas forças contrárias à gestão estrangeira soviética e que, naturalmente, vão se acumular através de radicalismos, não só no campo da retórica e da doutrina moral sunita, no caso a islâmica, mas também no campo também da agenda política interna, conservadora, naturalmente, e externa, no campo de pegar carona naquele vazio de poder pós-queda da União Soviética em dezembro de 91. Então, o que acontece? Em 79, você vai ter os Estados Unidos participando de forma indireta, mas retroalimentando com armas aqueles que eram contrários à União Soviética, e depois da queda da União Soviética, os Estados Unidos observando e monitorando aquelas forças todas, sobretudo após o ano de 96, quando o Talibã toma o poder em Cabul e, naturalmente, permanece até aquele outubro de 2001, né? Logo depois ali do 11 de setembro de 2001, naquele contexto. Então, em tese, a gente tem esse tipo de configuração histórica, né, de largo prazo, para entendermos o porquê do 11 de setembro e como ele se comunica com esse país que é o cemitério de grandes impérios, que é o Afeganistão. Essa expressão, inclusive, foi usada não só pelo presidente Biden, mas por muitos analistas da geopolítica ali daquela região da Ásia Central. Professor Carlos Gustavo Poggio, esse conflito no Afeganistão, ele é um conflito do Ocidente contra o Afeganistão ou é um conflito contra o fundamentalismo islâmico? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui no Opinião Pernambuco, ao lado do professor Thales e conversando com todo mundo aí sobre este tema importante, né? Essa questão é interessante, né? Porque, veja, quando o atentado de 11 de setembro aconteceu, muitas pessoas desenterraram a tese famosa do Samuel Huntington, né? Seria um choque de civilizações, né? E há, claro, a possibilidade da gente olhar este conflito
no Afeganistão, os conflitos pós-11 de setembro, né, como por essa chave, né, do conflito leste-oeste, ou por um conflito entre o Ocidente e o mundo islâmico, mas eu acho que é algo muito mais profundo do que isso, né? Eu acho que, inclusive, simplifica muito a gente colocar as coisas apenas nessa chave da cultura ou na chave da civilização, né? Eu acho que o que nós temos aqui, principalmente a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, o professor Tales fez um excelente apanhado aí de todo esse histórico, né, também da presença soviética, né, o Afeganistão, portanto, um país, de certa forma, acostumado à invasão e à intervenção de grandes potências, né, e como isso altera a realidade doméstica daquele país, mas a gente precisa entender o 11 de setembro não tanto quanto na chave do choque de civilizações, mas eu acho que é o resultado de uma posição muito particular dos Estados Unidos no sistema internacional em 2001. Né? A gente esquece, talvez, a excepcionalidade da posição que os Estados Unidos ocupavam naquele momento. Poucas vezes na história das relações internacionais, aliás, eu diria nenhuma vez na história do sistema moderno de Estados, nós nunca tivemos uma disparidade de poder tão grande quanto aquela que havia entre Estados Unidos e os demais países do sistema internacional de meados dos anos 90 até início dos anos 2000. Né? Era uma situação de unipolaridade completamente inédita no sistema moderno de Estados. E a partir daquela posição que os Estados Unidos vai colocar a sua resposta ao 11 de setembro, né? E aí invadindo o Afeganistão e tentando colocar a ideia de espalhar a democracia ao redor do mundo e em relação ao Oriente Médio. Então, acho que é muito mais uma questão de, digamos, diferencial de poder, uma posição peculiar que os Estados Unidos ocupavam naquele momento, do que propriamente uma guerra civilizacional, Oriente-Ocidente. Eu não enxergo nessa chave. Thales Castro, essa presença dos Estados Unidos no Afeganistão durante quase 2 décadas, ela tinha como motivação maior naquele momento a questão mesmo do atentado, né? Ou pelo menos é o que se colocava para a população. Depois desse período, os Estados Unidos simplesmente se retira. Para o Talibã, os Estados Unidos, ele simplesmente deu ali como sendo vencido, né? Ou seja, não teve capacidade de derrotar o regime talibã, que sempre estava ali pelas beiradas, não estava governando o Afeganistão, mas ele estava presente de alguma forma. O que realmente acontece? Quando Biden determina essa retirada, ele está assumindo uma derrota ou ele ingenuamente achou que a questão já estivesse resolvida, que o Afegão já estivesse pacificado? As duas coisas. Efetivamente, eu acho que os dois segmentos, Valdir. Tanto uma... Não sei se a palavra seria ingenuidade da parte do presidente Biden. Ele tem mais de 40 anos de experiência de serviço público americano como senador e também como ex-vice-presidente na gestão Obama. Então, experimentado, ele o é, como animal político, né? Mas uma ingenuidade talvez mesclada a um sentimento meio kantiano, meio altivo, meio idealista, achando que os bilhões e bilhões, talvez até trilhões de dólares drenados dos recursos públicos americanos para aquele cemitério, verdadeiramente chegou um momento de the bucket stops here, como diz em inglês, ou seja, para aqui na minha gestão esse tipo de drenagem. E ele já propriamente já disse que era um presidente de um mandato só, então, portanto, ele não teria, digamos assim, o termômetro de escrutínio popular eleitoral nas vindouras eleições. Então, ele já com 78 anos já entende que ali seria um marco, né, para ele, para o Partido Democrata, finalizar aquela guerra que tinha começado com o neoconservadorismo do Partido Republicano do George Bush filho. Né? Então, é uma mistura de ingenuidade, é uma mistura também de pragmatismo, no sentido de recursos públicos, é também um pouco aí de entender que ele, meio que do ponto de vista gerencial, estava querendo retirar as tropas americanas desse verdadeiro atoleiro, né? Repetindo aquilo que a gente chama muito aí na história político-militar recente dos Estados Unidos, que seria a síndrome de Saigon, aquele momento vexatório lá em abril de 75, quando no topo da embaixada americana na antiga capital vietnamita, os helicópteros pegavam os últimos diplomatas americanos sitiados naquela embaixada americana no Vietnã, já praticamente invadida. Então, é uma repetição de uma série de situações muito vexatórias, muito politicamente danosas, né, de alto perfil de contaminação. E a gente já vê os índices de popularidade do presidente Biden caindo de maneira muito vertiginosa, porque, de fato, isso representa uma mácula na gestão pública americana, além do fato de que a gente percebe um declinismo
desse processo hegemônico a partir da inserção internacional norte-americana, já um tanto claudicante nesse momento de ponto de convergência, nesse ponto de inflexão, chamemos assim. Carlos, eu gostaria de ver sua opinião também sobre essa mesma questão. Era realmente o momento de retirada ou não? Eu acho que a gente precisa ter claro aí duas coisas, né? Uma é a decisão política da retirada do Afeganistão. Essa decisão, na verdade, já estava tomada muito antes do atual presidente, né? Muito antes do Biden. Diria que desde o Obama. É uma decisão, na verdade, que vem se arrastando há 10 anos, né? O que nós vimos que parecia uma retirada atabalhoada foi, na verdade, uma retirada em câmera lenta nos últimos 10 anos, né? Com problemas para efetivamente colocar em prática esta decisão, né? Então, a decisão política já estava tomada, a racionalidade para essa retirada ela faz sentido, de fato, não parece que os Estados Unidos têm muito mais a fazer lá no Afeganistão, eles experimentaram muito claramente a tese do Kissinger. O Kissinger dizia, né, que o guerrilheiro ele ganha se não perde, o exército convencional perde se não ganha, né? O que significa? O guerrilheiro ele precisa apenas de tempo suficiente para cansar o exército convencional e fazer com que esse exército perca a capacidade política de continuar lutando, não a capacidade militar, mas a capacidade política, que foi o que acabou acontecendo. Então, em termos da decisão de retirar, diria até que, de certa forma, corajosa do Joe Biden. Agora, claro que a parte operacional foi muito mal executada, né? A execução foi muito ruim. Me surpreende como os americanos ficaram surpresos com a falta de combatividade do exército afegão, né? O que eu tenho dito é o seguinte: olha, coloque-se no lugar de um componente do exército afegão, de um membro do exército afegão. Você acabou de ver a administração anterior Trump fazendo um acordo com o Talibã e basicamente ignorando o atual governo afegão. Então, isso já levaria este governo a fazer algum tipo de movimentação. Depois você tinha o governo americano dizendo, olha, o Talibã vai tomar Cabul cedo ou tarde, mas acho que dá para segurar uns 30 dias. Olha, se eu sou membro do exército afegão, por que raios eu vou segurar 30 dias? Por que eu vou me arriscar a minha vida para evitar o Talibã de avançar só para os americanos terem 30 dias para fazer a retirada deles, né? Ainda mais agora que eles vão se retirar e, portanto, não vou ter mais meu salário, que era efetivamente o que me interessava como membro do exército afegão. Então, a inteligência americana ter sido pega de surpresa com a velocidade do ataque, né? E as estimativas mais pessimistas diziam que o Talibã demoraria pelo menos um mês para tomar Cabul, eles tomaram em uma semana. Isso demonstra uma falha muito grande de execução e uma falha muito grande de inteligência. As imagens que ficam são essas imagens equivalentes, de fato, às imagens do Afeganistão, né? Essa retirada, perdão, as imagens do Vietnã, retirada na embaixada em Saigon, né? Você tem aquela imagem dos afegãos se agarrando no avião, e isso é algo que vai ficar marcado em relação a essa retirada dos Estados Unidos. E, claro, a gente já está vendo aí os custos políticos para o Biden, né? O que eu tenho dito é que o Biden tem apostado que o ano seguinte vai ser melhor que o dia seguinte, né? O dia seguinte foi muito ruim para ele. A imagem dele prejudicou muito. Ele vai esperar, portanto, sendo que no ano que vem a população vai ter esquecido deste fato e, portanto, não vai ser politicamente tão problemático para ele. Só para fechar essa questão aí, que a gente já vai chamar agora o intervalo, era necessário sair ou não? Eu acredito que a decisão de sair é a decisão correta, né? Eu acho que a decisão equivocada foi a decisão de entrar. Na verdade, o Afeganistão foi produto, como disse, de uma posição peculiar dos Estados Unidos no sistema internacional, que achou, no alto do seu poderio, que tinha o poder suficiente para poder refazer nações, né? E isso foi comprovado que não. A administração Biden entrou já dizendo que não tem capacidade de fazer o que eles chamam de nation building. Então, me parece que a decisão de sair ela é plenamente justificada. Ok. A gente agradece a participação de vocês nesse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo. Estamos conversando com o cientista político Thales Castro e com Carlos Gustavo, que também é professor da área de ciência política. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre os conflitos no Afeganistão, que se intensificaram com a retirada dos Estados Unidos.
Bem, nossos convidados são o professor Thales Castro, que é coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, e também Carlos Gustavo Poggio, doutor em Relações Internacionais e professor da Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo. Bom, professor Thales Castro, quando a gente fala dessa presença de forças internacionais dentro do Afeganistão, nós estamos aí falando de uma questão que ela tem mais um peso humanitário ou um peso econômico e político? Eu não creio muito na bandeira humanitarista quando estamos falando, não é, de forças estrangeiras, né, ou presença ostensiva estrangeira num território inóspito, absolutamente entrincheirado em montanhas, não é, de difícil acesso, como é o Afeganistão. Repito, cemitério de grandes impérios. Eu acredito na vertente geopolítica em integração com a vertente interessada, naturalmente, geoeconômica. Observe que logo com a queda de Cabul, no dia 15 de agosto, poucos domingos agora, a gente observa, naturalmente, o imediato, quase que sintomático reconhecimento por parte da China após tomada do Talibã. Não é? Então, isso mostra o interesse chinês na retirada dessas forças estrangeiras interessadas, norte-americanas, não é? Anglo-americanas, tinha força da OTAN também, não é? No exterior próximo, na região ali dos Himalaias chineses. Então, eu acho que tudo ali faz parte de uma cadeia de complexos interesses multifacetados, de jogos simultâneos, né, de tabuleiros aí de xadrez simultaneamente jogados. E a saída, naturalmente, dos Estados Unidos, né, e da OTAN do Afeganistão propiciará uma estratégia chinesa, né, que possui muita liquidez em termos de investimentos infraestruturais de reconstrução do país. Primeiro fator. Segundo fator, a China, de fato, tem interesse na construção de um gasoduto que pega na área fronteiriça do Afeganistão do Irã, que é um país muito sancionado internacionalmente, para retroalimentar uma máquina absolutamente voraz de fome e de sede, em termos de produtos agrícolas e metais e commodities e petróleo, que é a China de 1,5 bilhão de habitantes. E terceiro, a gente pode também antever um aumento, veja que coisa curiosa, para não dizer também sádica e triste, um aumento do fluxo internacional de narcóticos, sobretudo a heroína, já que aquela região ali do norte é muito produtora de papoula e, portanto, isso gera para as forças do Talibã, agora, no controle do Estado, ao entorno de 300 milhões de dólares ano. Agora, com o fluxo absolutamente autorizado pelo Estado, que é governado por esse bando de facínoras, de criminosos de guerra. Então, não há espaço para Kant, não há espaço para idealismo nesse contexto. O que há são interesses e peças postas nesse quebra-cabeça de maneira muito bem articulada para fins de projeção de capitais de correlação de forças na Ásia Central. Professor Carlos Gustavo, o que o senhor poderia acrescentar a essa questão? Eu diria que, claramente, uma diferença importante. A primeira coisa, a parte difícil para o Talibã vem agora, né, que é governar o país. Essa me parece a parte mais complicada. A parte menos complicada foi expulsar os americanos. A parte mais difícil vem governar um país que é etnicamente diverso, um país que é geograficamente complexo, um país que tem um histórico de intervenções estrangeiras e que, portanto, o Talibã não é a única força, é talvez a mais organizada, por isso que está no poder agora, mas é de longe não é a única força a competir pelo poder dentro do Afeganistão. Né? Então, essa vem a parte difícil. Porém, há uma diferença importante que a gente tem que marcar, acho que dentro dessa resposta que o professor Thales deu, em relação à última vez que o Talibã esteve no poder no final dos anos 90, né, até 2001, quando teve a invasão dos Estados Unidos, que é o fator China. Né? A China hoje é uma grande potência. A China, naquela época, o Talibã não poderia contar naquela época, no momento em que o sistema internacional tinha uma configuração claramente unipolar, com o auxílio de uma outra potência. Não havia nenhuma grande potência interessada em disputar de forma muito forte espaço no Afeganistão. Hoje tem, né? Hoje a China claramente tem esse interesse. A China me parece até que se preparou melhor para o Afeganistão pós-Talibã do que os próprios americanos, né? O Afeganistão pós-Estados Unidos, né? Pós-ocupação americana do que os próprios americanos. Eles já tinham uma série de contatos com os talibãs, eles já fizeram nesta semana, anunciaram um pacote milionário de ajuda ao Afeganistão, que inclui comidas e remédios. Eles querem inserir o Afeganistão na chamada nova Rota da Seda, então estão muito preparados
para poder fazer uma série de acordos com o Afeganistão. Ao contrário dos Estados Unidos, os chineses não têm grandes problemas com o tipo de governo doméstico que tem o Talibã, ou se há eventuais violações de direitos humanos. Esse tipo de questão não interessa aos chineses, né? Os chineses, eles priorizam estabilidade. Estão, me parece, dispostos aí a ter um contato bastante próximo com o Afeganistão, tanto do ponto de vista para atingir os seus fins domésticos, quanto também para poder expor os Estados Unidos, né? Parte do processo chinês é deslegitimar a liderança norte-americana no sistema internacional, e o Afeganistão talvez seja aí um palco importante para isso. Professor Thales Castro, a França, a Alemanha, Reino Unido sempre estiveram muito alinhados com o pensamento norte-americano nessa questão. Aí, quando vocês trazem essa possibilidade de um avanço da China e de outros países que teriam interesses econômicos nessa área, significa que Estados Unidos jogariam a toalha ou há uma possibilidade de se querer retomar esse terreno perdido e se partir para um confronto? Excelente pergunta, Valdir. Eu quero pegar um novelozinho aí, puxar aí esse fio do que o Carlos Gustavo mencionou, sobre o papel dos Estados Unidos no cenário internacional atualmente, né? O papel, os dilemas. Eu acho que essa potência fatigada norte-americana atingiu um ponto, repito, de inflexão, né? Esse ponto de inflexão mostra aquilo que Durosel, né, falava muito lá no passado, de que todos os impérios perecerão, né? E esse império hegemônico americano, que teve uma vida muito longeva, quer dizer, longeva vai ser muito relativo dizer, mas de maneira unipolar, né, por 3 décadas, 91 até 2001, agora se vê diante dessas problemáticas, né, de que tipo de engajamento os Estados Unidos deverão ter, não só na Ásia Central, mas no mundo, né? Que tipo de resposta os Estados Unidos têm condição efetivamente de dar diante dos desafios da One Belt, One Road, da nova Rota da Seda, diante dos desafios neocoloniais da China com relação à Ásia e, sobretudo, com relação à África, né? Nesse processo voraz de neocolonialismo, né? Imperialismo, sugador, vampirizador dos recursos. Então, eu acho que os Estados Unidos estão num momento de aquilo que Paul Kennedy, né? Lá naquele livro de 87 dele, né? The Rise and Fall of Great Powers, Ascensão e Queda de Grandes Potências, ele dizia que chega um ponto em que as potências fatigadas, puxando Jorge Amado, né, Cansada de Guerra, sobre Teresa Batista, os grandes impérios, eles simplesmente começam a entender que o declinismo é uma realidade. E ele vai ter, naturalmente, de fazer um soft landing. Então, os Estados Unidos vão começar a fazer um processo lento, gradativo, de quebrar, de juntar seus cacos quebrados, reformular a relação da agenda e da Aliança Atlântica, muito prejudicada na gestão Trump, né? Leia-se aí Estados Unidos com relação à OTAN, e ver qual é o seu novo papel. E é um papel que eu acho que é de desengajamento seletivo, gradativo, de um equilíbrio precário, não é? Nesse novo dragão do Oriente que emerge de maneira muito agressiva. Acontecendo esse esfriamento, professor Carlos, existe aí uma possibilidade de se distensionar mais esses conflitos terroristas que acabam resultando em atentados como o do 11 de setembro, como o do Charles Hebdo, né, lá na França. Enfim, né, a gente estaria caminhando para uma possibilidade de diminuir essas tensões que sempre existiram entre Oriente e Ocidente? Olha, Valdir, se a gente olhar a natureza do terrorismo hoje, principalmente o terrorismo que ameaça os Estados Unidos e a Europa, nós vamos ver que não é um terrorismo que viaja da Ásia ou do Oriente Médio e atinge esses países. Não é o tipo de terrorismo... O que nós vimos no 11 de setembro é algo muito peculiar, né, na história do terrorismo internacional. É uma operação altamente complexa, logística, enfim, que demandou uma série de questões para poder ser levada a cabo eficazmente. O terrorismo do dia a dia, digamos assim, é o terrorismo que mata uma, duas, uma tentativa que não mata ninguém, mas ele que permanece. E se a gente olhar nos últimos 20 anos, que tipo de atentados terroristas dos Estados Unidos e Europa sofreram, a grande maioria dos atentados foram feitas por cidadãos dos próprios países, né? A grande parte do terrorismo nos Estados Unidos nos últimos 20 anos foi perpetrado por cidadãos americanos ou pessoas que viviam legalmente nos Estados Unidos.
né? O grande motivador hoje, quer dizer, se você for contar, e tem uma série de bases de dados que examinam a questão do terrorismo, se você for contar o número de mortos por atentados terroristas nos Estados Unidos desde 11 de setembro, você vê que a maior parte dos mortos foram em atentados perpetrados por grupos que não têm nada a ver com a questão religiosa ou islâmica, né? São grupos, por exemplo, supremacistas brancos, né? Em segundo lugar, talvez venham grupos de inspiração jihadista, mas feitos por indivíduos que já moravam nos Estados Unidos. Então, a natureza do terrorismo mudou bastante. Hoje, o que viaja não são as pessoas, são as ideias, né? Hoje, você consegue radicalizar indivíduos à distância, né? Graças às redes sociais, informações, etc. Então, isso levou a uma mudança importante na natureza do terrorismo e que eu acho que os Estados Unidos e os países envolvidos vão ter que aprender a lidar. Não é um tipo de terrorismo que você combate com um avião, com um tanque de guerra e metralhadora, né? Eu preciso da ferramenta adequada para lidar com a ameaça adequada, né? Se eu tento matar um pernilongo no meu quarto com uma metralhadora, eu vou causar um dano muito grande ao meu quarto e talvez eu não consiga pegar o pernilongo, né? Eu preciso de uma ferramenta muito mais simples do que uma metralhadora para matar um pernilongo, mas é a ferramenta adequada para este fim. E me parece que os Estados Unidos vão ter que, e outros países, os países europeus também, se adaptar com relação a como lidar, e parece que estão tentando se adaptar a essa nova ameaça. Professor Tales, estamos agora no finalzinho do programa. Uma palavrinha bem rápida, né? Podemos tirar palavras de esperança a despeito, né? Apesar de todo esse conflito, de toda essa situação terrível por que passam hoje as populações, principalmente os civis do Afeganistão? Eu acredito que sempre precisamos ter uma esperança recalcitrante, digamos assim, para tentar antever um horizonte aí vindouro. Mas no que tange, por exemplo, as questões de empoderamento feminino no Afeganistão, acho que elas vão evoluir décadas, se já não evoluíram, né? Com questão a educação materno-infantil, naquele processo ali inicial, eu acho que está uma evolução substancial, porque a doutrina moral conservadora jihadista sunita, ela se ampara nessas forças estrangeiras contrárias, e aí, naturalmente, o cenário é muito dantesco. Mesmo assim, Valdir, acho que a gente precisa ter uma rama de esperança sempre, né? Não podemos ser trombeteiros do apocalipse de maneira nenhuma. Ok, nós agradecemos a sua participação, professor Tales Castro, também a sua, Carlos Gustavo Poggio. A vocês que nos acompanharam, o Opinião Pernambuco está ficando por aqui. Lembrando que ele também, o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos, são exibidos nas rádios Universitária FM e Universitária AM no horário das 8h30 da manhã. E para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou o Valdir Oliveira. A todos o nosso muito obrigado e até um próximo encontro.